um artigo. O link do artigo vão estar na descrição do vídeo, tá bom? O artigo ele chama as diferenças sexuais e neurobiologia nos transtornos afetivos. Esse artigo, no Web of Science, ele está com 76 citações. E a revista, que é esse artigo, é o Neuropsychopharmacology, é uma revista internacional e ela é a publicação oficial do American College of Neuropsychopharmacology. E em 2020, o fator de impacto dessa revista foi 7.853. Ela ranqueia em 14 de 156 de psiquiatria, 13 de 275 de farmacologia e farmácia e 27 de 273 de neurociência, dos periódicos. Os autores: David Rubinow, do Departamento de Psiquiatria na Universidade de Carolina do Norte, e Peter Schmidt, que é do Endocrinologia Comportamental. Os autores falam que não declaram conflitos de interesses. Então, como introdução, o artigo fala que as diferenças sexuais eram amplamente ignoradas ou evitadas no passado, historicamente, né? Porque as mulheres eram consideradas muito complicadas e em grande parte em função do ciclo ovariano, né? E o correlato óbvio é que o ciclo ovariano feminino deve ser, de alguma forma, relevante para as doenças, transtornos afetivos. Então, fatores que impactam a etiopatogenia. Tem processos cerebrais fundamentais, como excitação, recompensa, processos fisiológicos periféricos, como sistema imunológico e função hepática. Isso vai ter relação com a farmacocinética, farmacodinâmica, né? Metabolização dos medicamentos, psicofármacos. Afetam a resposta ao ambiente, como o estresse. Diferenças ambientais, como diferenças culturais. Exposição diferenciadas a hormônios, porque esses hormônios, principalmente hormônios sexuais, eles podem alterar a resposta celular no receptor, na transdução do sinal, na transcrição e na tradução. E alteram o metabolismo em cromossomo sexual. Então, o artigo se propõe a responder 4 perguntas. Como o sexo altera a função cerebral? 2. Existem diferenças sexuais no cérebro? 3. Existem diferenças sexuais no substrato da regulação afetiva? 4. Como o sexo pode contribuir para a capacidade diferencial de regulação afetiva? Então, agora ele fala sobre uma visão geral das diferenças sexuais nos transtornos afetivos. Então, as mulheres têm o dobro de prevalência ao longo da vida de depressão maior. Tem aumento de 2 a 3 vezes na prevalência de distimia, que seria uma depressão mais leve, por assim dizer, que dura de 2 anos ou mais. Aumento de 3 vezes no transtorno afetivo sazonal, que tem a ver com o período do ano, a sazonalidade, e aumento dos riscos ao longo da vida para outros distúrbios relacionados ao estresse, que eu vou falar mais adiante. E a prevalência do transtorno bipolar ela é equivalente entre homens e mulheres. E as mulheres são mais propensas a desenvolver ciclagem rápida e podem ser mais suscetíveis à ciclagem rápida induzida por antidepressivos. Essa ciclagem rápida é quando a pessoa ela vai do polo não positivo, o polo mais maníaco para um polo depressivo com muita rapidez e frequência, né? Então, a prevalência de depressão.
Primeiramente, elas não são maiores em meninas antes da metade da puberdade menarca. Então, os meninos deprimidos podem ser mais propensos a vir para a atenção profissional, porque isso foi discutido que talvez os meninos tenham uma alteração do comportamento maior ou que não se espera socialmente, e aí eles, se eles ficarem mais retraídos, alguma coisa assim, então eles podem, as mães, né, os familiares podem procurar ajuda especializada. A possibilidade que a depressão pré-puberal seja premonitória de doença bipolar e as alterações nos níveis de hormônios ovarianos próximos à menarca. A depressão. Não são diferentes, de modo geral, entre os sexos, a idade de início dos sintomas, a gravidade do quadro, a probabilidade de cronicidade e a recorrência. Apesar disso, nas mulheres é mais provável estar associado a ansiedade, sintomas atípicos, sintomas somáticos relatados de eventos estressantes anteriores. E as mulheres têm aumento de comorbidade, de ansiedade e transtorno alimentar e da tireoide e também de enxaqueca. Elas têm menor prevalência ao longo da vida de abuso de substância e dependência. Em relação à resposta ao tratamento das mulheres, elas têm uma resposta pobre aos tricíclicos, principalmente as mulheres jovens. E elas têm uma resposta superior com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, ou inibidores da monoaminoxidase, que são as IMAL. Existem relatos anedóticos que as mulheres têm maior benefício, uma maior resposta de tricíclico em associação com triodotironina, né? E também comentado que o zolpidem seria o único psicofármaco que teria uma dose diferente recomendada em base no sexo. As mulheres podem experimentar transtornos de humor significativo durante os períodos de reprodução, inclusive durante a fase lútea, que é a fase proliferativa, né? Que a segunda fase do ciclo menstrual, depois da ovulação, teria o puerpério, que cerca de 42 dias depois do parto, e a perimenopausa, né? Em relação ao desenvolvimento, né, o que influenciaria o desenvolvimento cerebral para os transtornos afetivos, ele fala que teriam janelas críticas do desenvolvimento, que seria a pré-natal, a perinatal e a puberdade. Além disso, alguns fatores contribuiriam para esse desenvolvimento, que seria fatores ambientais, que seria, por exemplo, estímulos externos, que seria o estímulo dependente do sexo, estressores, os nutrientes, como a dieta da pessoa, que se é rica ou pobre em nutrientes, e o estímulo imune. Em relação ao ambiente interno, você teria os genes, os hormônios, o microbiota, que seria a microbiota intestinal, e resposta imune, né, celular, citocinas. Além disso, você teria os hormônios sexuais, né, que estariam relacionados os cromossomos sexuais, que afetam os hormônios sexuais e também afetam o cérebro. E isso estaria relacionado com os órgãos periféricos, como o tecido adiposo, que você tem a aromatase, né, no tecido adiposo, que vai converter, por exemplo, a testosterona em estradiol, que é o E2, e seria um hormônio que a gente vai ver mais para frente que está muito, muito relacionado com transtornos afetivos e esse neurodesenvolvimento. E aí teria o metabolismo e o sexoma. Em relação a metafunções, ele também relaciona o estilo cognitivo, a ruminação e a cognição social.
Então, a pergunta 1. Como o sexo altera a função do cérebro? Então, praticamente não há nenhuma função neural que não é regulada por hormônios reprodutivos. E ele vai falar que, primeiro, os receptores de esteroide. Então, eles estariam entre as moléculas sinalizadoras mais antigas. Então, na evolução, é falado que os receptores de esteroides, de estradiol, ele existiu por milhões de anos antes do aparecimento do estradiol na cascata metabólica dos esteroides. Segundo, sem a capacidade de coordenar comportamento reprodutivamente modificado e biologia, as espécies não duram muito, né? Por causa da seleção natural, então relacionado com o comportamento reprodutivo. Só relembrando, os hormônios esteroides, né? Então são hormônios derivados do colesterol, né? Então você tem os mineralocorticoides, que principalmente a aldosterona, que você está vendo na parte azul, que seria feito na glomerulosa da glândula adrenal, né? Todos esses hormônios são sintetizados na glândula adrenal. Na camada fasciculada, você teria o cortisol, né? Que é um glicocorticoide. E na camada reticular, você teria a androstenediona, que tem relação com a estrona, e a testosterona, que é convertida pela aromatase em estradiol, principalmente também no tecido adiposo. Mas lembrando, vamos ver aqui, lembrando que nas mulheres, né, você tem aquela teoria das duas células, né? Então você tem células da teca e células da granulosa. Nas células da teca, você teria ativação pelos receptores de LH, e aí você teria a formação dos andrógenos, como a androstenediona e a testosterona. E aí depois você tem a ativação das células da granulosa, que é o FSH, né, relacionado ao FSH, e você teria a conversão a partir da enzima aromatase da androstenediona em estrona e da testosterona em estradiol, que é o E2, que é considerado um estrogênio mais forte. Então, assim, os esteroides e seus metabólitos, eles teriam efeito sobre o glutamato, que é mais excitatório, o GABA, que é mais inibitório, a serotonina, a dopamina, colinérgicos, que é a acetilcolina, e noradrenérgicos. Bem sob o funcionamento de vários neuropeptídeos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, e a ocitocina. O estradiol, ele aumenta a liberação de dopamina, estimulada no estriado dorsolateral, mas inibe a atividade dopaminérgica no núcleo accumbens, bem como altera a densidade do receptor de dopamina e dopamina estriatal. Então, ao modular a função de dopamina no corpo estriado, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, os esteroides sexuais podem afetar a recompensa e função de rede de memória de trabalho. Teriam também relacionado a funções do sistema glutamatérgico central e serotoninérgico, ambos relevantes para distúrbios afetivos nas mulheres. Teria efeitos neuroregulatórios do estradiol e progesterona, que foram documentados no córtex pré-frontal, dorsolateral, hipocampo, córtex orbitofrontal, amígdala, corpo estriado, corpo pré-frontal medial e cingulado anterior. Isso tudo eu não vou ficar explicando agora, né? Mas provavelmente vão ter outros vídeos falando sobre isso. Um estudo interessante que é relatado no estudo, né, seria em relação aos cromossomos sexuais, né, o X e o Y, que você tem no homem, né, o cromossomo X e um cromossomo Y.
Na mulher são 2 cromossomos X, né? No cromossomo Y, você teria o gene SRY, que é um gene que está relacionado com a função, o desenvolvimento das gônadas, né? Então, você teria no embrião, né? Você teria os ductos de Miller e os ductos de Wolff. E aí, se você tem o gene SRY, você vai acabar inibindo os ductos de Miller e vai desenvolver os ductos de Wolff que vão fazer os testículos. E se você tem ausência do SRY, você vai ter a ausência de hormônios masculinos e você vai ter o desenvolvimento do ovário e dos outros órgãos sexuais femininos. E o interessante foi que eles retiraram, na verdade colocaram esse gene no cromossomo autossômico e viram, assim, não formava, né, a gônada, o testículo, e via como isso influenciava a resposta neuronal. Foi um estudo que foi comentado, né? Interessante. Em relação também aos cromossomos, ao aspecto dos cromossomos, você tem o cromossomo X. E na mulher, você tem 2 cromossomos X. Então, existe, para um balanceamento, vamos dizer assim, existe um silenciamento epigenético de uma cópia do cromossomo X feminino. E que tem origem paterna e materna. E isso resulta numa seleção igual da parte genética e materna. E além disso, o que causa mais complexidade nas mulheres é que tem um número relativamente grande de genes ligados ao X que escapam ao silenciamento. Pergunta 2. Existem diferenças sexuais no cérebro? Então, uma meta-análise recente falou que homens tinham maior densidade de massa cinzenta do que mulheres em várias regiões do cérebro, incluindo amígdala, hipocampo, córtex insular e putame. No pós-mortem, depois de morto, né, descobriu que os homens tinham maior densidade sináptica em todas as camadas do neocórtex temporal. Mas estudos neurocognitivos mostram que o desempenho feminino em tarefas de memória e cognição social são melhores do que o masculino. E o masculino teria uma tendência a melhor de desempenho em tarefas de velocidade espacial e motor. Estudos também apresentaram uma maior lateralidade dos homens do cérebro e as mulheres têm uma maior conectividade geral, né? E seria traduzido com uma maior eficiência global, vamos dizer assim. Também teriam maior conectividade, os homens, né, teriam maior conectividade hemisférica interna, ou seja, dentro do próprio hemisfério, e as mulheres uma conectividade entre os hemisférios, né? Facilitando a comunicação entre modos de processamento analíticos e intuitivos. Mas existe uma sobreposição entre as regiões cerebrais entre os sexos e os indivíduos seriam mosaicos, com volume ou conectividade de regiões cerebrais e comportamentos abrangendo um contínuo masculino e feminino. Depois a gente vai ver, mas que existe, né, esses estudos mostrando as diferenças sexuais, mas que os cérebros teriam um contínuo, né, desse masculino e feminino, e que existiriam até mais diferenças no próprio sexo do que muitas vezes entre os sexos, né? Então, ele fala isso. Pergunta 3. Existem diferenças sexuais nos substratos do regulamento do afeto? Então, a imunidade em relação à imunidade e depressão
fala-se que existe uma ativação imune e a percepção do estresse, eles evoluíram juntos para gerarem um comportamento de preservação, né, em resposta às ameaças e desafios ambientais. Então, você tem um aumento de várias citocinas, por exemplo, proteína C reativa, interleucina 6, interleucinas 1B, fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, em pacientes com depressão maior em comparação aos controles, né? Estariam mais inflamados, por assim dizer. E você tem o eixo do estresse, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que você teria no hipotálamo a síntese do CRH, né? Que estimularia a síntese na hipófise do ACTH, que iria agir na glândula adrenal para a formação do corticoide, que é o cortisol, né, o glicocorticoide, que é um hormônio relacionado ao estresse. As mulheres são 2 vezes mais propensas a sofrer de estresse, né, que seriam os transtornos do estresse. Mais propensas a desenvolvê-los após trauma, abuso físico ou sofrimento materno durante a infância. O estresse pré-natal resulta em problemas comportamentais precoces em meninos, com meninas mostrando efeitos mais fortes mais tarde. E o eixo, como eu disse, hipotálamo, hipófise adrenal, ele pode responder de forma diferente em função do sexo e também é regulado por esteroides reprodutivos. Quarta pergunta: como o sexo pode contribuir para a capacidade diferencial para a regulação afetiva? Então, as mulheres experimentam estímulos emocionais seriam mais excitantes do que os homens. Excitantes, né, de um estímulo mais forte, assim, percebido como mais forte, né? Então, particularmente para a vida pessoal, aumento de memória para eventos emocionais. Então, a mulher teria maior sensibilidade, aumento da autoconsciência e aumento da capacidade de gerir novas situações. Fala-se também que as mulheres ruminam mais que os homens, o que pode aumentar a suscetibilidade à depressão. Ruminar é um pensamento que fica voltando, né, na pessoa, a pessoa fica pensando naquilo, remoendo aquilo, ruminando. E uma dicotomia interessante que ele fala no artigo seria a dicotomia orquídea-dente de leão, né? Que seria a dicotomia entre uma pessoa mais sensível e uma pessoa mais insensível, né? Uma pessoa mais sensível, pelo que ele fala, seria a orquídea, que dependendo das condições ambientais, se é uma condição favorável, ela fica muito exuberante, mas se tem uma condição adversa, ela já murcha, já fica mais para baixo, vamos dizer assim. Então, teria essa relação com crianças sensíveis e insensíveis aos fatores estressores, aos fatores externos, né? Então, uma criança com uma sensibilidade aumentada, ela em condições de pressão, ela pode, por exemplo, deprimir mais, mas em condições de estímulos adequados, ela poderia aquilo florescer de modo mais exuberante, né? Conseguir fazer isso. Então, em relação às conclusões e direções futuras desse estudo, que é um estudo de revisão, né? Ele não é uma revisão sistemática, porque ele não usa protocolos da Cochrane e etc., mas é uma revisão, né, de estudos. Então, ainda se sabe muito muito pouco sobre como o afeto é regulado, e isso é uma coisa interessante, que a maioria dos diferentes sexuais tem tamanho de efeito relativamente modestos, com sobreposição considerável entre os sexos.
é isso que eu disse, que teria às vezes muito mais diferença entre pessoas do mesmo sexo do que às vezes pessoas de sexos diferentes, né? Nesse sentido. Então, complexidades, o que também atrapalharia, né, o que atrapalha esse tipo de estudo é que é difícil controlar potenciais confundidores, né? Particularmente do cérebro e comportamento em estudos humanos em relação a estudos animais. E a despesa de estudos humanos impede muitas vezes o recrutamento de tamanhos de amostra maiores. E isso que eu falei, a variabilidade intrasexo muitas vezes excede variabilidade entre os sexos, o que também não significa que diferenças sexuais estão ausentes. Então é isso, essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E é isso. Obrigado.